Olá, tudo bem? Mais uma aula de epístolas paulinas e agora nós vamos falar das epístolas aos Filipenses, a alegria em Cristo. Paulo ele teve dois motivos para escrever essa carta. O primeiro motivo, ele queria agradecer aos irmãos de Filipos pelas dádivas enviadas para ele. Os irmãos de Filipos, apesar de estarem longe de Paulo, continuavam enviando dádivas, presentes, lembranças para o apóstolo. O segundo motivo foi apresentar Timóteo e Epafrodito, que eram homens de Deus e que foram enviados para a igreja de Filipos. Então, essa carta ela é uma carta de apresentação para esses homens de Deus que estavam chegando na igreja. Paulo também aproveita essa carta para enviar notícias atualizadas aos seus leitores. Paulo ele tinha uma preocupação muito grande em manter as pessoas informadas, manter as pessoas com notícias, para que não houvesse aquela preocupação. Então ele aproveita essa carta para enviar notícias. E ele inclui também um poema sobre a divindade de Cristo, que é uma das passagens mais famosas do Novo Testamento. Falando um pouquinho de autoria e de data, nunca houve nenhuma dúvida de que essa epístola, essa carta foi escrita sim pelo apóstolo Paulo. A data, contudo, ela não fica muito clara, pois os estudiosos, os teólogos, os teóricos, eles estão divididos da região, da geografia, aonde Paulo tenha escrito a epístola aos Filipenses. Se, por exemplo, ele estava em prisão domiciliar em Roma, então essa carta foi datada com 61 depois de Cristo. Agora, se ele estava em Cesareia, foi um pouquinho antes, por volta de 58, 59 depois de Cristo. Um histórico da cidade de Filipos e da igreja aos filipenses é que Filipos era uma cidade próspera da Macedônia, hoje atualmente fica a noroeste da Grécia. Era uma colônia romana na época, organizada pelos romanos, por isso que parecia a Itália, porque foram os romanos quem colonizaram, e havia um laço forte de amor e de amizade nesta igreja cristã. Era uma igreja muito amiga, era uma igreja que tinha amor, cumplicidade, e isto é importante para o crescimento da obra de Cristo. Podemos fazer um esboço de Filipenses da seguinte maneira, turma. No capítulo 1, no versículo 1 e 2, existe a saudação inicial de Paulo à igreja. No versículo 3 ao 11, tem o agradecimento e a oração aos filipenses. No versículo 12 a 26, tem o relato da situação do seu ministério, como é que estava o ministério e a vida de Paulo. Dos versículos 27 até o 30, tem um encorajamento para os filipenses para que eles se mantivessem firmes na fé, se mantessem na fé. Já no capítulo 2, do versículo 1 a 4, nós temos um chamado, tanto para a unidade da igreja, como também para a humildade. Duas coisas que não deveriam se separar, tanto a humildade como também a unidade. No capítulo 2, do 5 ao 11, nós temos o exemplo de vida e de obra de Deus. O exemplo de um homem de Deus que nós devemos ser imitadores, como ele é de Cristo. No versículo 12 a 18 do capítulo 2, nós temos um encorajamento de Paulo para vivermos como filhos de Deus. No capítulo 2 ainda, do 19 ao 30, existe o exemplo dos servos fiéis, homens verdadeiramente de Deus, como Timóteo, como Epafrodito. Já no capítulo 3, do 1 ao 11, o Paulo vai descrever ali a confiança dele
que está não em homens, que está não em amigos, mas que está no próprio Cristo. Do versículo 12 ao 14, tem o objetivo da fé cristã. A fé cristã, ela precisa ter um propósito, um objetivo bem definido. E Paulo fala sobre isso. No capítulo 3, do 15 ao 21, nós temos o exemplo a ser seguido antecipadamente da esperança futura. Aqui na terra, nós temos que dar um bom exemplo. Já no capítulo 4, do 1 ao 3, nós temos um apelo de Paulo para a unidade da igreja. O que ele sonhava era ver uma igreja unida. No capítulo 4, de 4 a 9, as características da vida cristã. E aí tem uma lista bastante importante para você entender o que é vida cristã. Do 10 ao 20, no capítulo 4, tem um agradecimento pelo apoio dessa igreja tão amada, essa igreja tão amiga, essa igreja tão amorosa. E o 21 até o 23, no capítulo 4, são as saudações finais do apóstolo Paulo. Alguns temas eu recortei aqui na epístola de Filipenses, porque eu acho que esses temas eles são de suma importância. O primeiro tema que eu recortei foi o deleite na comunhão. Como assim o deleite na comunhão, na koinonia? A preocupação de Paulo com as pessoas. Hoje nós vivemos um mundo onde se valoriza muito mais o ser, ou melhor, onde se valoriza muito mais o ter do que o ser. E nessa cultura de se valorizar muito mais o ter, é que nós esquecemos das pessoas. Devemos amar pessoas e não coisas. Coisas enferrujam, a traça, a ferrugem, a corrosão, coisas ficam obsoletas, estragam, quebram, mas pessoas não. Então, nosso investimento ele deve ser em pessoas e não apenas em coisas. O segundo tema que eu recortei é a determinação de seguir em frente diante das perseguições. Paulo foi o homem que mais sofreu. Final da vida dele, você sabe, ele foi decapitado. Mesmo assim, ele seguiu em frente. Mesmo assim, ele não deixou nada, nem ninguém paralisá-lo. Terceiro tema que eu recortei aqui ainda como um tema essencial é a divindade de Cristo. O Senhor deixou a sua glória, se esvaziou. E no grego, nós temos uma palavra para esvaziamento, é kenosis. Ele se esvaziou da sua glória e ele veio como homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Mas mesmo como homem, Cristo ele não deixa de ser Deus, não. E por último, o desejo por notícia das igrejas. Paulo ele se preocupava tanto com vidas, com pessoas, que ele desejava saber o que estava se passando nas igrejas que ele mesmo tinha fundado com aquele povo que ele tanto amava. Para fechar essa aula, a gente vai falar sobre a relevância da epístola aos Filipenses para os dias de hoje. A primeira relevância, aprenda a enfrentar pressões. Se você acha que a sua vida é uma vida de muitas pressões, imagina a vida do apóstolo Paulo. Comece a ler as epístolas paulinas com bastante atenção e veja que o que nós estamos passando hoje não é nem 5% daquilo que esse grande homem de Deus passou. E ele aprendeu a enfrentar. Você deve aprender a enfrentar, não abaixar a cabeça, não ficar em depressão, mas vencer. Em segundo lugar, viva uma vida pura, uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida de altruísmo, uma vida de koinonia, de comunhão. Porque quando a gente vive de bem com a vida, tendo uma vida pura, com certeza nós vamos atrair coisas boas para nós. Em terceiro lugar, mantenha prioridades. A nossa prioridade é Cristo, a nossa prioridade é a adoração, a nossa prioridade é estar bem com Deus. Mantenha
essas prioridades. E por último, é o quarto aqui, eu coloquei 3, mas na verdade é o 4. Mantenha perspectivas. O nosso olhar deve estar em Cristo. A nossa perspectiva é o céu. É para lá que nós vamos e nós devemos nos alegrar e viver uma vida aqui na terra salutar, uma vida aqui na terra boa, porque lá no céu vai ser melhor ainda. Fechamos aqui a nossa aula da Epístola aos Filipenses. Acredito que você esteja aprendendo bastante nesse nosso curso de teologia e ainda vamos continuar. Ainda temos as epístolas aí de Colossenses, de Filemon, de Timóteo, de Tessalonicenses. Eu espero você nas próximas aulas.